Olá, meu nome é Maria Júlia Cruz e eu sou aluna de Gestão Científica orientada pelo professor Wanderson Duarte da Rocha. O meu projeto é sobre expressão e purificação de antígenos da Leishmania infantum e geração de anticorpos em camundongos. A leishmaniose é uma doença parasitária que afeta cerca de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. E os medicamentos dados atualmente apresentam algumas limitações, como os efeitos colaterais, a resistência parasitária, alto custo e falta de disponibilidade, principalmente nas regiões mais pobres e remotas. O ciclo de transmissão da doença se inicia quando o mosquito, popularmente conhecido como mosquito palha, se infecta ao picar algum animal ou ser humano que esteja infectado pela doença, assim passando a ser um vetor de transmissão quando picando outros organismos. Os estudos se iniciaram com a proteína L7A de Trypanosoma cruzi, porque assim como Leishmania infantum, Trypanosoma cruzi também faz parte da família dos trypanosomídeos. E a proteína L7A é uma proteína ribossômica que é expressa em todas as formas do ciclo de vida do parasito. Uma das principais características do genoma de vários membros da família dos trypanosomídeos é a presença de um grande número de sequências repetitivas, que muitas vezes estão associadas com a patogenicidade do organismo. Nesse caso aqui, Trypanosoma cruzi ele é o organismo que apresenta a maior virulência quando comparado com Leishmania infantum e com Trypanosoma brucei, e ele apresenta um domínio repetitivo maior do que os outros nessa área marcada. Por isso, ele foi escolhido como fragmento a ser amplificado. Os vetores escolhidos para a clonagem foram os vetores PET28A e PET29B, que são vetores comerciais muito utilizados na biologia molecular. Eles possuem sítios de restrição para as enzimas comerciais, um promotor T7, que é um promotor forte de expressão de proteínas, além da resistência à canamicina para a seleção das células transformadas. A estratégia consistiu basicamente em realizar uma digestão enzimática dos vetores, juntamente com os fragmentos que codificam para a proteína ribossômica L7A de Trypanosoma cruzi, a fim de gerar pontas coesivas para que elas possam passar por um processo de ligação e assim produzindo nosso vetor recombinante. O vetor PET29B ele foi digerido com as enzimas BAN-H1 e NDE e o PET28A com RIND3 e SAL1. Para trabalhar com o nosso fragmento de DNA, primeiro foi necessário utilizar pares de primers que se anelem com a sequência para realizar uma amplificação e insiram os sítios de restrição desejados. Então, para o vetor PET29, o fragmento a ser amplificado precisaria ter os sítios de BAN-H1 e de NDE, e para o vetor PET28 precisaria ter o sítio de SAL e de RIND3. Então, esses foram os primers utilizados na amplificação. A amplificação foi realizada duas PCRs, a primeira com os primers 1 e 2, e que não apresentou nenhum fragmento amplificado. Mais tarde se verificou um erro de pareamento com o nucleotídeo, mas a reação com os primers 3 e 4 apresentou a amplificação do fragmento, que foi digerido com as enzimas selecionadas e foi reservado para a ligação com o vetor PET28A. A partir disso também, em paralelo, foi realizada a extração do DNA plasmidial das cepas de E. coli que continham os vetores. Então aqui a gente pode observar o DNA plasmidial do vetor PET29 e do vetor PET28. Esse DNA plasmidial passou pela digestão enzimática com as enzimas selecionadas, BAN-H1 e NDE1 para PET29, RIND3 e SAL1 para PET28. A partir disso, PET28 passou por uma ligação juntamente com aquele vetor, com o fragmento amplificado, e a transformação bacteriana. Não foi possível realizar com o PET29, pois o fragmento que continha os sítios correspondentes não foi amplificado. A partir dessa transformação, foram obtidas essas duas placas de Petri, e que puderam se selecionar 12 colônias para realizar um PCR de colônia. Essas colônias foram isoladas, e foi realizado o PCR de colônia com primers que anelavam no início e no final do promotor T7. Assim, foi possível verificar a integridade do DNA plasmidial, e das 12 amostras, apenas 3 apresentaram essa amplificação. Então, essas 3 colônias correspondentes passaram também pelo processo de extração de DNA das amostras. A partir dessa extração de DNA, foi realizada a digestão enzimática com as mesmas enzimas anteriores para verificar a conservação do sítio de restrição. As amostras 1 e 3 apresentaram a presença dos sítios com as duas enzimas. Já a amostra 2 não apresentou o resultado desejado, tanto que nem com RIND3 nem com SAL1 foi possível visualizar a digestão enzimática. Agora, essas amostras que apresentaram o sítio de restrição podem seguir para outros testes de expressão e análise de proteína e futuramente testes de como esse antígeno vai reagir no organismo dos camundongos. Essas são as minhas referências e muito obrigada!